O Campeonato Nacional de Trial rumou a Serpins para a sua terceira jornada do ano, uma prova que teve a coorganização do Góis Motoclube e da Junta de Freguesia de Serpins. Estiveram presentes 38 pilotos, divididos pelas várias classes em disputa, duas delas com o estatuto de Campeonato Nacional, TR1 Elite e Iniciados, e as restantes como troféus nacionais. Como habitualmente, em cada uma das 4 voltas, existiam 5 zonas a cumprir para as classes de infantis e iniciados e 8 zonas para as restantes classes. 3 destas zonas foram montadas com obstáculos artificiais, bem ao jeito do trial urbano, uma zona no Rio Ceira e as restantes nos íngremes declives em terra solta que ladeiam o rio. Em TR1 Elite, destaque para a lesão logo na primeira zona de Paulo Balas, em TRRS, o que condicionou a sua prestação, com Filipe Paiva também numa TRRS e ainda a recuperar da lesão sofrida no início do ano, a demonstrar uma clara subida de forma, mas a não conseguir impedir nova vitória de Diogo Vieira em Gás-Gás, que foi claramente melhorando de volta para volta. Com um total de 54 pontos, foi já na quarta e última volta, às 8 zonas de obstáculos, que Diogo alcançou o seu melhor resultado, penalizando por escassas 4 vezes. E acabou a terceira prova do Campeonato Nacional de Trial aqui em Serpins, uma prova bastante difícil, como já é habitual aqui, o terreno destrói-se muito e é muito sujo nas primeiras voltas, o que faz com que o trial seja muito difícil, principalmente nas primeiras 2 voltas. Eu tive uma diferença de 20 e tal pontos da primeira volta para a última, o que não é muito normal. É normal melhorar um bocadinho, mas não tanto. Mas no geral o percurso estava bastante bem, acho que pelo menos para nós estava ajustado ao nosso nível e gostei bastante das zonas. Em TR2, João Silva, em TRRS, demonstrou um excelente andamento e bateu destacado a concorrência. 35 pontos de penalização contra os 60 do segundo, Rui Gonçalves, em Xerco. A fechar o pódio na terceira posição ficou Rogério Castro em TRRS a 6 pontos do segundo, empurrando assim Rita Vieira, ainda em busca da melhor forma, para fora dos 3 primeiros. Este ano a classe mais competitiva tem sido a TR3, graças a novos e talentosos jovens pilotos. Com 7 participantes à partida, a vitória sorriu a Filipe Sá numa beta, batendo por 6 pontos Otelo Fontes, igualmente em beta, e por 10 pontos Diego Cores, em Gás-Gás, que o acompanharam ao pódio da classe. A disputa foi grande nesta classe e apenas na última zona ficaram decididos os lugares de pódio, com Afonso Araújo a ficar no 4º lugar, a escassos 2 pontos do terceiro, mas com uma vantagem ainda menor para o 5º, Martim Garcia, por 1 ponto. Entre as TR4, Manuel Inês, em beta, voltou a demonstrar que está em excelente forma e assume-se como uma promessa do trial nacional e, após uma primeira volta menos conseguida, 24 pontos, encontrou o seu ritmo e manteve a consistência nas restantes voltas, deixando Rodrigo Castro, em beta, e Martim Ferreira, em Gás-Gás, a muitos pontos de distância. Nos iniciados, agora campeonato nacional, Gonçalo Santos, numa Vértigo, averbou a primeira vitória, com Henrique Ferreira em O7 muito próximo, a apenas 4 pontos. Manuela Cruz, em TRRS, conseguiu o lugar mais baixo do pódio, com a mesma pontuação de Lara Rodrigues, 70 pontos, mas com esta última a demorar mais tempo a terminar a prova, o que ditou o seu 4º posto na classificação final. Finalmente, nos infantis, Lucas Araújo, em TRRS, continua a vencer com tranquilidade e fez uma prova muito homogénea, 8 pontos nas 2 primeiras voltas, 9 na terceira e 7 na última volta. Miguel Santos, no O7, ficou em segundo com um total de 55 pontos, menos 6 do que Helena Antunes, também em O7, que fechou o pódio no 3º lugar.
São Mamede, Viana do Castelo, recebeu os concorrentes do Campeonato Nacional de Trial para a 4ª ronda da competição, com organização a cargo do Motoclube Foz do Lima. Com 8 zonas, maioritariamente em pedra, compridas e de elevada dificuldade para todas as classes, tratou-se de uma prova exigente devido ao desenho e número de obstáculos por zona, o que obrigou mesmo a organização a aumentar o tempo máximo de prova das 4 horas inicialmente previstas para 4 horas e meia. Mesmo assim, com exceção dos mais jovens trialistas das classes de infantis e iniciados, todos penalizaram por excesso de tempo, num dia nublado e frio para a época, que terminaria mesmo já com chuva. Foram mais de 3 dezenas de pilotos que alinharam à partida nesta localidade que tão bem sabe receber o Trial Nacional. Continuando a exibir um nível técnico com uns bons furos acima da concorrência, Diogo Vieira em Gás voltou a triunfar folgadamente na classe TR1 Elite, à frente de Paulo Bala Júnior numa TRRS, já recuperado da lesão contraída na ronda anterior, e Filipe Paiva em TRRS. Este último não conseguiu terminar a derradeira volta devido a uma queda. Era uma corrida muito técnica, tinha muitas pedras, muitos bicos, era preciso ser muito preciso e é aí que, estando em várias modalidades, é aí que se perde um bocadinho o trial, não é tanto os escalões ou o equilíbrio, é mais a precisão e isso nota-se um bocadinho nos pontos. Foi uma prova bastante difícil para toda a gente, acho que ninguém penalizou pouco como o que tem acontecido nas outras provas, o que também é bom, é desafiante, por isso é bom e mau. Mas correu tudo bem, consegui vencer, por isso também não me posso queixar muito. Viana do Castelo, na classe TR2, João Silva, em TRRS, voltou a mostrar consistência e venceu novamente, batendo Rui Gonçalves e a sua Sherco por larga margem. No lugar mais baixo do pódio surge a regressada Mariana Afonso, numa Montesa, a vice-campeã do Campeonato Nacional de Enduro 2024, aproveitou assim a visita da modalidade à sua terra natal para matar saudades da modalidade que a viu crescer para o motociclismo. Na sempre renhida classe TR3, registaram-se grandes despiques entre Afonso Araújo em Sherco, Filipe Sá em Beta e Martim Garcia numa Scorpa, que terminaram por esta ordem. Por favor. Em TR4, nova vitória para Manuel Inês em Beta, seguido de Rodrigo Castro também em Beta e Martim Ferreira numa Gás. Nos iniciados, Henrique Ferreira em O7 bateu Gonçalo Santos em Vértigo e Gustavo Antunes em Beta, na luta pelo triunfo nesta classe, que este ano recebeu o estatuto de Campeonato Nacional, antes era troféu. Um aplauso para eles. Finalmente, nos infantis, ausência notada do dominador até então, Lucas Araújo, bem aproveitada por Helena Antunes em O7, que venceu face a João Oliveira numa TRRS após uma luta muito próxima. Destaca ainda para a presença de 8 pilotos espanhóis inscritos na categoria Hobby, que vieram trazer ainda mais cor ao Campeonato Nacional de Trial 2024, que tem a próxima ronda marcada para Barcelos.